Um bom dia para você, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar no seu coração, na sua vida, na sua história, no meio dos seus. Se você escutar aí um som aqui, tem um vizinho aqui curtindo, como se diz aqui, a músicazinha dele lá. Se você escutar o som no fundo, não é um fundo musical que eu coloquei não, viu? Mas vamos aqui para a mensagem de Deus. Eu trago uma mensagem de Deus para o seu coração hoje, para a sua vida. Eu quero compartilhar com você uma mensagem aqui que o Senhor me entregou para mim entregar para você esse momento. Eu não sei se você vai ver esse vídeo pela manhã, à tarde, à noite, o momento que esse vídeo chegar a você. Deus está trazendo uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Eu quero orar por você, pedir a Deus que possa estar abençoando você. Os irmãos sabem que eu tenho ajudado aí, tentado ajudar, né? Porque tá bem dificultoso, tentado ajudar a pastora. Eu tô aqui sem poder citar nome, até o nome dela, tô sem poder colocar o nome aqui, que meus vídeos bloqueiam. Então, mas vamos orar, né? Quero orar pela sua vida, pela vida dela, continuar orando, né? Quero que você ore também, ore por mim. Eu preciso das vossas orações, ela precisa. Eu acho que todos os pastores, dirigentes e que não sejam dirigentes, o Brasil precisa da nossa oração, Israel. Então, o profeta Samuel, certa vez, ele disse o seguinte: longe de mim eu pecar contra o Senhor, longe de mim eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, quando o homem ele é a liderança, ele peca quando ele deixa de orar pelo povo. Ele peca se ele não orar. Foi isso que Samuel disse quando foi entregar o seu cargo, o profeta Samuel, no seu próprio livro do profeta Samuel. Ele disse, quando foi entregar o seu cargo, ele estava entregando o cargo, porque ele era juiz de Israel, estava entregando o seu cargo, ia passar o cargo para Saul, ficar julgando o povo, que Saul era o rei. Naquela época não tinha rei, então quem julgava era o profeta. O profeta estava passando o cargo, mas não estava abandonando o povo. Ele disse o seguinte, quando entregou o cargo: estou entregando o meu cargo de juiz, mas eu não vou deixar de orar por vocês não, porque ele tinha um compromisso com Deus. Então o homem que tem um compromisso com Deus, ele não pode deixar de orar pelo povo. Quando ele deixa de orar pelo povo, ele está pecando. Então, de uma forma que Jesus ensinou que a gente teria que orar pelos nossos inimigos, né? Temos que orar, é bom. Que Deus abençoe nossos inimigos. Eu costumava dizer, alguém que já me acompanhou nos meus vídeos lá para trás, que bem-aventurado é os meus inimigos. Porque eu mesmo não tenho inimigo. Para mim eu não tenho, mas tem pessoas que se fazem inimigos da gente do nada, né? Olhou para sua cara, não gostei. Isso acontece. E aí teve pessoas que ficaram inimigas minhas, aqui no bairro mesmo. Sai, mosquinha, não ajuda não, não atrapalha não. E o que aconteceu? Comecei a orar por eles. Comecei a orar. E fiquei tão feliz quando eu vi aquele cara que não tinha quase nada, ele prosperar. Ele não tinha um carro, estava com 3, estava com um rebanho de ovelha bonito, outro com rebanho de vaca. Eu fiquei tão feliz, eu digo, puxa, meus inimigos, eles, glória a Deus, eles estão bem, Deus é maravilhoso, né? Eles são pai de famílias, você tem que olhar pelo outro lado. Tem pessoa que o cara fala mal dele ou persegue de alguma forma, você quer que o cara morra. Não, ore para Deus abençoar, ele tem família, tem pessoa que ama ele, tem pessoa que depende dele. E você tem que ter aquela visão de Jesus. Eles não sabem o que fazem. Essa mosca também não. Tá tentando sair daqui. Olha só. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem realmente o que fazem. Quando está perseguindo você que serve a Deus, aí vem a perseguição, você não entende. Puxa, por que estão me perseguindo? Porque você é servo de Deus. Porque a luz de Deus brilha na sua vida, não é? E aí vem a perseguição, isso é normal. Jesus disse, olha, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então estavam perseguindo o mestre. Então vocês também serão perseguidos. Então quando chegar a perseguição, você tem que dar glória a Deus. Jesus disse que você se alegre. Se alegre quando você for perseguido.
Então, o que eu aconselho a você é ver o mundo com outros olhos, com bons olhos, como Jesus disse. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E às vezes vem uma perseguição para você, é para o seu bem, né? Eu sofri já várias perseguições e tudo cooperou para o meu bem. Eu lembro aqui, antes de entrar na mensagem, deixa eu te falar isso. Eu lembro que em Juazeiro da Bahia, eu cuidava de uma igreja e infelizmente, no mesmo horário, felizmente porque estava no mesmo horário, seguinte, estava no mesmo horário, felizmente, porque eu tive uma defesa, mas a minha defesa vem do Senhor. Eu estava em um culto na nossa igreja e infelizmente, em uma igreja vizinha não muito perto, era no mesmo bairro, estava adentrando naquele momento do meu culto, estava tendo um culto lá, e adentrou uma mulher, uma mulher dessas mulheres do mundo, que não é só do mundo, uma mulher aí. Entrou na igreja e quando ela entra na igreja, lá naquela igreja, ela acusa o pastor de adultério, de ter ido para o motel com ela. E eu, no mesmo momento, eu estava na nossa igreja em um culto. E no dia seguinte, eu não sabia do que estava ocorrendo lá. No dia seguinte, quando amanhece o dia, esse pastor lá estava sendo acusado de prostituição, de ter ido para o motel. Ela gritou na frente de todo mundo, na igreja lá e tal. E no outro dia, o culpado era eu. No outro, quando amanheceu o dia, a conversa era assim. O pastor Cícero, ele contratou uma prostituta para invadir a igreja vizinha, dizer que o pastor de lá tinha ido para o motel com ela, para poder fechar a igreja. Eu digo, de onde tiraram essa conversa, essa lógica? Eu não sei como sumiu, e é tão do jeito que as pessoas contam a história com tanta... Como que eu ia ficar contra a igreja do Senhor? Porque eles achavam que eu era concorrente. Tem pessoa que acha que você está pregando o evangelho, isso é concorrência. Eu não vejo assim. Eu acho que você está somando para o reino, é a minha visão. Quanto mais, é o que Moisés disse, quem dera Deus desse muito mais profeta, né? Tivesse muito mais profeta em Israel. Quem dera tivesse muito mais homem e mulher de Deus pregando aí, né? Então, tinha pessoas dentro da nossa igreja que depois comentaram, realmente eu vi... Sim, na ocasião, alguém disse que me viu, essa pessoa que levantou o falso lá nessa igreja, disse que me viu atrás da igreja. Atrás da igreja. Eita, foi ligado um som aqui, agora não sei se vai atrapalhar. A pessoa disse que me viu atrás da igreja lá, dessa igreja do pessoal lá, escutando toda a conversa de que eu tinha mandado a prostituta ir lá, a mulher, acusar o pastor. E alguém da nossa igreja disse, realmente o pastor teve um momento que ele saiu, foi um momento que eu saí do púlpito para ir até no banheiro, né? Fazer xixi, e era uma coisa muito rápida, 2, 3 minutos. Alguém já pensou que eu deu tempo eu ir lá na igreja, ficar atrás da igreja vendo? Então é uma coisa muito interessante, e a outra igreja, todo mundo ficou falando mal de mim, e todo mundo ficou intrigado de mim, eu passava, irmãos, a paz do Senhor, e não tinha resposta. Parentes meus, da minha família, que fazia parte dessa igreja lá, fui visitar no outro dia de manhã, quando chego lá, não queria falar comigo, não queria conversa, e eu sem saber de nada, não estava sabendo de nada ainda, eu digo, o que aconteceu? Por que você não está querendo falar comigo? O que está acontecendo? E ela disse, você ainda pergunta o que está acontecendo? Você sabe de tudo. Eu, como assim? Ela, você sabe. Eu voltei para casa, que era irmã de sangue minha, e depois fui procurar saber o que estava acontecendo, ou seja, um problema lá da outra igreja que o pastor mesmo, ele mesmo plantou lá, depois foi descoberto, depois veio as provatonas, depois ele confessou, e depois todo mundo foi ver que eu não era aquele monstro que todo mundo criou, mas eu fiquei muito perseguido nessa época, muito atribulado, muito mal falado, e depois eles me convidaram para pregar na igreja dele. Na igreja deles, daqueles pessoal que estavam intrigados de mim, com raiva. Então Deus, ele mesmo se encarrega de lhe defender, e no tempo certo, o que você fez, pastor? Eu fui orar e jejuar, porque a coisa não estava. Eu pedi aos irmãos da nossa igreja, orem, jejuem por mim, o negócio não está bom, me ajude, porque do nada você está na paz e gera um negócio desse assim, você não está esperando,
E não foi só isso, já sofri muitas perseguições interessantes. Aí fui para a cidade de Petrolina, morar e fazer a obra. E em Juazeiro da Bahia eu deixei muitos amigos, muitos líderes de igreja, amigos meus, e muito interessante. Deus é maravilhoso. E eu estou em Petrolina fazendo a obra sem saber de nada. De repente resolvi viajar para a cidade vizinha e visitar meus antigos amigos, né? E eles me recebiam sempre muito bem em suas igrejas. E quando eu chego lá, ninguém me recebe mais. Quando eu chego lá, ninguém quer mais conversa comigo. Esse já é outro episódio. E aí eu não entendo nada. Fui procurar saber. Uma pessoa lá saiu de igreja em igreja falando com cada dirigente que eu estava em adultério em Petrolina. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Deus é fiel. Deus é maravilhoso, porque o Senhor conhece a minha vida e sabe de todas as coisas. Jamais, o sangue de Jesus tem poder. O Senhor, quando me levantou e me pôs de pé, há mais de 20 anos atrás, Ele me sustentou de pé até o dia de hoje. Glória a Deus. Eu sei que qualquer um pode cair, pode errar, eu entendo isso aí, mas graças a Deus, Deus não me deixou entrar por esse caminho do erro. Eu dou glória a Deus por isso. E lá, todo mundo ficou chateado comigo. E aí o tempo passou e Deus foi revelando, mostrando as coisas. E lá está tudo bem, estamos tudo bem de novo. A verdade sempre aparece. Eu não preciso me defender. Eu vou orar, chorar se necessário, né? Dar glória a Deus. É isso que você tem que fazer. Se alguém te persegue, então você ora. Pede a Deus para abençoar, para ter misericórdia daquela pessoa, para mostrar a verdade e tudo mais. Isso é bom. Deus é maravilhoso. Deus se agrada, irmão. Quando você crê, é fé. Se você não tiver fé, você vai lá e você fala mal da outra pessoa, bombardeia. Se você não tiver fé que Deus vai entrar com providência, você vai ficar atribulado. Atribulado assim, para reagir. Mas a minha reação e a sua reação quando alguém falar mal de você é orar, pedir misericórdia para aquela vida e pedir a Deus que mostre a verdade, porque Deus é o Deus da verdade. Eu quero compartilhar com você a mensagem de Deus agora. Eu quero orar por você, né? Às vezes você faz as coisas boas, de bom coração, de bom pensamento, e você é mal interpretado. Às vezes aconteceu muito comigo, muito, infelizmente. O mundo é assim, né? Aqui 1 Samuel, no capítulo 16, rapaz, fiz uma live ontem que, misericórdia, não sei se é esse celular, se é o YouTube, não é, né? Que o pessoal fica bonitinho lá. Fiz uma live que deixou meu rosto todo torto. Eu já não sou essas coisas aí, mas ele me enfeiou mais ainda. 1 Samuel 16, versículo 1, diz o seguinte o Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Louvado seja Deus. Olha só. Era o Davi. O Davi era escolha de Deus. Deus, ele tinha rejeitado o Saul, porque o Saul era aquele camarada, não é que ninguém não erre, mas o Saul era aquele camarada que errava e ele não assumia, não dava o braço a torcer, não tinha humildade para dizer: eu errei, eu pequei, porque eu só posso mudar e você só pode mudar, alguém só pode mudar a partir do momento que reconhece que está errado. Aí o Espírito Santo dá graça para libertar, dá graça para fazer uma obra na vida da pessoa. Mas se o homem se exalta e o homem não se humilha perante Deus, se Deus manda mensagem para ele, como Deus mandava para alguns reis de Israel, e eles faziam castigar o profeta porque não tinha humildade para receber aquela mensagem, então vai indo até Deus rejeitar. E foi o que aconteceu com Saul. Deus tinha rejeitado, mas só que o profeta Samuel, ele estava com dó, com pena. Ele estava com pena do Saul. Então aquela dó, aquela pena de Saul fazia com que ele ficasse orando para que Deus levantasse o Saul cada vez mais, desse mais vitórias, que ele vencesse mais batalhas.
Então aquela dor fazia com que ele clamasse a Deus. E o Senhor Deus olha para Saul e diz o seguinte: até quando você terá pena de Saul, havendo eu rejeitado? Ou seja, eu já rejeitei Saul. Não adianta você ficar orando para que ele fique no posto, para que ele fique no cargo. Não adianta você estar clamando para mim colocar ele de volta no cargo dele, porque o Senhor era quem tinha rejeitado o Saul. Não eram os homens acolhiam Saul, mas Deus já tinha rejeitado e tinha escolhido o Davi. Ele disse: eu já me provi de um rei, já escolhi um rei e eu quero esse daqui. E tem coisas às vezes que a gente quer que Deus faça e coloque no lugar, não é? Quer que Deus coloque pessoas em determinado posto, liderança, onde Deus não quer aquela pessoa naquele posto, ocupando aquela cadeira. E às vezes você está clamando por uma pessoa que Deus não quer colocar lá mais naquela cadeira. Deus não quer colocar de volta lá naquele posto. E Deus não vai atender. Às vezes Deus, ele já escolheu outra pessoa para reinar. Outra pessoa para sentar naquela cadeira em que nós às vezes estamos insistindo. Às vezes nós estamos insistindo por pessoas. No começo da minha fé, eu lembro bem, no começo da minha fé, que eu não quero mais questão de envolvimento com política. Eu estou falando isso no começo da minha fé, há mais de 15 anos atrás, lá no início, no começo da fé não, no começo, quando eu fui ungido, se eu ver, eu não era ungido a pastor ainda nessa época, parece que eu era diácono, eu não lembro, quase 20 anos atrás. E eu lembro que um irmão fez um almoço especial, convidou eu e outras lideranças, outros pastores, e para apoiar. Isso eu não faço mais. A vereadora era um irmão. E eu pensei, na minha inocência, né, eu vou ajudar ele. Ele deve ser diferente, ele é um servo de Deus. Mas o dinheiro, irmão, corrompe muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas são corrompidas pelo dinheiro. E aí todo mundo, ele nos fez promessa, né, de nos ajudar com a igreja tal e tudo mais. E terreno para a igreja, aquela questão, não sei o quê. Eu sei que nós apoiamos, nós pastores lá todos, apoiamos. Ele ganhou. Sabe quando foi que eu vi ele? 4 anos depois. 4 anos depois eu vi ele. Voltou de novo para pedir o apoio. Aí naquela vez que ele voltou, eu já tinha uma palavra do Senhor para ele. Quando ele chegou lá, eu disse a ele: olha, Deus conhece o seu coração. Você engana o homem, mas Deus não. Você não vai voltar para a cadeira. Não vai. E é interessante. Aí ele ficou um pouco chateado comigo, mas foi pedir apoio dos outros lá. Sei que, resumindo, deixa eu te dizer, ele teve o apoio do homem, ele teve mais voto do que antes e não se sentou na cadeira. Não se sentou. Não se sentou na cadeira, não. Ele tinha mudado de partido, um partido que existia mais votos. Tirou mais votos do que antes, mas não se assentou. Ou seja, isso é em qualquer esfera, pode ser esfera política, pode ser... Eu não quero mais ideia hoje com política, de jeito nenhum. Se você me perguntar, o senhor apoia A ou B? Nenhum dos dois. Eu apoio Jesus Cristo, vamos orar. Que bom é Deus. Porque essa peia eu levei há quase 20 anos atrás lá, eu aprendi, sabe? Para hoje eu não estar apoiando ninguém. Apoio Jesus. E quem Deus quiser colocar em algum lugar, ele vai colocar, né? Não vai ser com o meu apoio, não. Não vai ser com o meu apoio. Então, às vezes, mas eu estou falando aqui em qualquer esfera, às vezes nós estamos orando, não só tem essa esfera política, como existem outras esferas. Então, às vezes nós estamos orando para Deus restabelecer uma pessoa em determinado lugar em que Deus não quer aquela pessoa lá. Em que aquela pessoa lá, ela não vai ajudar o reino, não vai ajudar o Senhor e não vai ajudar pessoas.
não vai ser bênção naquele lugar. E o Senhor já tinha rejeitado. O Senhor Deus, ele já tinha rejeitado Saul. Saul estava rejeitado, mas a partir do momento que Deus rejeitou Saul, ele escolheu o Davi. Ele disse: olha, enche o teu chifre com azeite, e eu enviar-te-ei a Jessé o Belamita. Você vai despejar o óleo sobre a cabeça de um dos seus filhos. Ou seja, eu me provi de um rei lá na casa de Jessé, né? Ele não disse o nome dele, não revelou tudo. Às vezes Deus está trabalhando, mas ele não revelou tudo. Você que está me ouvindo aí, você que Deus escolheu, Deus está trabalhando, mas ele não revela tudo. Deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando no silêncio. Manda o profeta aí, não diz o nome. O homem tinha vários filhos, uma média ali de 7, 8 filhos. Ele tinha, tudo homem, e ele não diz o nome. Não, chega lá a ser um Davi, não revela nada, porque ele não queria que o profeta falasse nada, não queria que o profeta conversasse com alguém antes, para dizer: olha, eu vou ungir Davi, e aquele segredo sai pela aí circulando. Deus tem um segredo na sua vida que ele não deixa circulando pela aí, é ele com ele mesmo. Ele está trabalhando no silêncio, e aí ele não proclama lá o que ele vai fazer, mas ele já está fazendo. Você é a escolha de Deus, e Deus já está trabalhando, só que Deus não está falando para as pessoas aí: olha, eu escolhi esse homem ou essa mulher para isso. Não, Deus está trabalhando no silêncio e vai colocar você na cadeira que Deus escolheu para você. Deus vai colocar você no lugar e no cargo que Deus escolheu para você. Deus vai colocar você no serviço. Deus vai colocar você com o seu sonho no lugar que Ele quer colocar, né? No lugar que Ele quer colocar o seu comércio, a sua empresa, a sua fábrica. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas Deus está trabalhando nessa causa no silêncio. E aí o profeta vai lá ungir, porque ele era escolha de Deus, e Deus não revela nada. Vê todos os irmãos de Davi, ele vê todos ali. E diz: não está faltando algum aqui? Deus não falou o nome? Então está faltando um, está lá na roça. Então manda chamar ele. Manda chamar, é escolha de Deus. Ou seja, quando é escolha de Deus, meu amado irmão, não precisa você ficar atribulado, não precisa você ficar guerreando, brigando, discutindo, falando alguma coisa. Não, fica na paz. Você é a escolha de Deus, fica na paz. Deus está trabalhando no silêncio, e você vai ocupar a cadeira que Deus escolheu para você. Você vai chegar onde Deus determinou que você vai chegar. Você vai trabalhar lá onde Deus disse que você vai trabalhar. O Senhor Deus, Ele é simplesmente fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre o que Deus quer fazer. Não tem ninguém que possa intervir e dizer: não, Deus, o Senhor não vai fazer. Agora eu lembrei de uma coisa aqui agora, no meio dessa mensagem. Quando foi para o pastor presidente me ungir a presbítero ainda, não é? A presbítero, ele me contando, né, o pastor presidente disse: presbítero fulano de tal veio falar comigo e disse a mim que eu não ungisse você. Olha, ele me via como concorrência. Então foi lá pedir o pastor: não unja ele, pastor. O pastor disse para mim, o pastor presidente disse, eu não vou citar o nome aqui de ninguém, o pastor presidente disse o seguinte para mim: sai da frente, fulano de tal, porque foi Deus que mandou, e eu vou ungir ele sim. Foi e ungiu a presbítero. O tempo passou, ungiu a pastor. Louvado seja Deus. Mas eu não estou aqui para dizer: não, eu sou o pastor Cícero. Não me trate como irmão, Cícero. Nós somos todos irmãos. Não faço questão de falar em questão de patente. Sou o pastor, sou o bispo, sou o presbítero, o diácono. Não. Eu sou um servo de Deus. Eu estou aqui para servir o Senhor. Sou irmão de vocês. Não tenho pretensões de que pessoas tenham que... Porque tem pastor que diz: não, você tem que me tratar como pastor, tem que me chamar de pastor. Não, me chama de irmão. Eu sou irmão, né? Nosso pastor é Jesus Cristo, é o pastor de nós todos, é o pastor supremo, como a Bíblia diz. Então, naquele momento, aquele irmão foi lá tentar impedir a minha unção. Tentar. Mas quando Deus tem algo, não tem quem impeça, irmão. Quando Deus quer, Deus faz.
Então você tem que ficar na paz, não fique atribulado, não fique preocupado com o que dizem. Então, não fique preocupado, atribulado com o que falam. Eu quero orar pela sua vida agora. Deixe a paz de Deus entrar na sua alma, no seu coração. Deixa as pessoas falar que eu mesmo me alegro quando alguém fala de mim. Não sei você, mas Jesus disse isso. Jesus disse, olha, quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, quando disserem todo mal mentindo contra vocês, por causa de mim, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então eu me alegro, eu fico feliz. Às vezes as pessoas falam, ó, pastor, estão falando de você. E ali eu me alegro. Eu estou feliz, porque meu galardão será grande. Quanto mais falar, maior o galardão. Louvado seja Deus. E Deus é maravilhoso. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você coloque a sua causa nas mãos de Deus. Descansa o seu coração. Descansa a sua alma. Confia no Senhor de todo o seu coração. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. O que tiver de ser feito, Deus vai fazer. É o Senhor quem vai fazer. Quero orar por você, orar com você agora. E vamos orar pela pastora também. Senhor Deus do universo. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro. Eu oro aqui, Senhor, pela pastora, para o Senhor ter misericórdia. Não sabemos o que está acontecendo, mas te pedimos misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro aqui pelo esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui, meu Pai. Meu Deus, eu não sei a perseguição. É o Salomão. Oi, meu amor. Hã? Sim, meu benzinho. Papai tá orando aqui, viu? Tá. Pode orar em paz. Vamos continuar aqui a oração. O meu filho Salomão aqui tem 5 anos. Tá brincando aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé desse irmão, dessa irmã, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, eu não sei o que está acontecendo com ele, com ela. Se está sendo perseguido, caluniado, Senhor, difamado. Se está precisando de uma porta de emprego, uma cura, uma libertação. Tem um sonho para realizar, tem empecilhos, Senhor, impedindo. Tem coisa tentando impedir, mas não vai. Eu te peço que o Senhor mova, Senhor, a mão agora, em nome de Jesus, sobre essa pessoa, sobre a causa dela, sobre os sonhos dela, sobre a família, sobre a vida dela, em nome de Jesus, Senhor. Que nem o mal, nem uma ferramenta preparada, Senhor, contra meu irmão, contra minha irmã que está aqui, venha prosperar. Contra os teus filhos não prospera, Senhor. Essa ferramenta hoje é quebrada. Essa ferramenta cai por terra. Tudo mal em nome de Jesus, toda perseguição, toda afronta, toda ameaça cai por terra em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, a vitória dele, a vitória dela, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo a tua paz no coração, na alma dele e dela, Senhor. Para eles descansar no Senhor. Para eles não ficar atribulados, meu Pai. E confiar de todo o coração em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio na sua vitória. Meu irmão, você que está aí, minha irmã. Eu creio na sua vitória. A sua vitória vai ser completa. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. O Salomão que está ali. Descansa no Senhor, confia no Senhor, no Deus de glória, no Deus maravilhoso, porque Ele te comprou com o sangue de Jesus. Ele enviou os anjos para estar em tua volta, ao teu redor. Os anjos do Senhor estão te guardando, te protegendo. Descansa o seu coração, a sua alma, né? Jesus também sofreu. Quem sou eu, quem é você para não sofrer perseguição, calúnia, difamação? Jesus sofreu na pele, na alma, no coração, mas ele não desistiu. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu para hoje. Ele está pegado na sua mão. Hoje ele enviar os seus anjos para estar em seu redor,
sustentando você, segurando você para a glória de Deus. Que Deus venha ser glorificado, meu irmão, pela sua vida, através da sua história. Que você venha contar as bênçãos e os milagres de Deus, o que Deus está fazendo na sua vida. Deus vai fazer a obra completa. Ele já está trabalhando, está no silêncio, mas está trabalhando. Aguarda que você vai ver um grande sinal de Deus por esses dias, do trabalhar do Senhor, e você vai dar glórias a Deus. Então fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.